Pavarotti tinha o hábito de cortar a orquestra, mesmo no ápice da carreira. Então isso todo dia, né? Andou de bicicleta mesmo, a probabilidade de cair é enorme. Ô Wesley, me diz uma coisa, a gente está nesse exercício, então, nesse primeiro momento, com essa questão da competição e da cooperação. Como é que você vê isso? A Paula veio para esse lado da mãe, da emoção, do sabor, do café. Como é que você enxerga isso? Eu creio que quando nós temos conhecimentos afins, nós temos que trabalhar a sinergia. Essa sinergia, ela é uma troca muito gostosa de informações, de conhecimento. E eu creio que o desenvolvimento da sabedoria é justamente você somar essas inteligências, somar esses conhecimentos e você saber trabalhar. Eu tenho um modo operandi. Paula Baez, de repente, tem outro modo operandi. Eu observando, eu vou aprender. Ela me observando, ela vai aprender. E isso é legal porque isso não vira uma competição. Isso vira uma verdadeira sinergia, onde eu vou aumentar o meu potencial, ela vai aumentar o potencial. E quando a gente está vivendo um propósito, não existe competição. Quanto mais a gente entregar, mais a gente recebe. Eu fico muito, às vezes, triste com profissionais de mesmo segmento competindo um com o outro. Os dois perdem com isso. E quando a gente estava falando sobre o café me remete à mesa também, né? E mesa remete à família, remete a valores, relacionamento, empatia, e tudo isso já é um dos pilares da inteligência emocional. Sim. Então, você quer desenvolver a sua inteligência emocional? Começa tomando um café com alguém. É isso aí. Por isso que eu gostei do seu cartão de visita aqui, interessante. E assim, você falou uma coisa muito importante que dentro da inteligência emocional, principalmente a gente que trabalha com empresas, treinamentos para desenvolver pessoas, o propósito. Assim, tem uma coisa que é importante a gente colocar aqui, explanar. Toda empresa bem estruturada, ela tem visão, missão e valores. E quando a gente entra, nós como os profissionais da área, a primeira coisa que a gente pergunta é qual a sua missão, visão e valores. Porque não adianta a gente tentar conectar as pessoas se você não tem a conexão da empresa, na estrutura principal. Sim. Né? Então, assim, isso que é importante a gente colocar, porque o propósito tem que ser único. Quando a gente fala de competição, e a gente lida muito com isso, não só dentro da nossa área, mas em qualquer área. Até num relacionamento existe competição, né, entre o homem e a mulher. Às vezes fica aquela coisa, não, porque eu quero, porque você não fez. Então, assim, tem uma competição, né? Mas é importante a gente colocar que vamos entender quais são as estruturas emocionais. Tipo, o ego, por que ele é importante, por que a raiva às vezes é importante para impulsionar a gente a tomar alguns atos. Mas a gente não pode colocar na competição. Porque se a gente colocar na competição, aí sim a gente vai ser um Ayrton Senna. Qual que foi o outro? O Schumacher? O Schumacher. Então a gente vai entrar numa competição. E não é esse o propósito. O propósito é de conexão, de sinergia, é você estar num ambiente onde você se sinta família. Infelizmente, até eu trouxe a Samantha para falar da diversidade, né, que a gente trouxe aqui para falar da introdução, que às vezes a gente tem áreas que não se comunicam. Por quê? Porque não está no propósito da empresa. E eu tenho certeza que você pega isso também. Quando a gente entende a sinergia e os colaboradores, a estrutura principal, né, que a gente chama de diretoria, entende esse propósito principal da empresa e a gente trabalha o ego, às vezes o medo, porque a gente vai entendendo que um é mais visual, um é mais sinestésico, um é mais auditivo. Eu tenho certeza que às vezes quando você vai dar treinamento, você tem que trabalhar todos esses pilares, né? Sim, com certeza, para poder alcançar todo o público. E passar esse conhecimento para eles, que o mais importante da comunicação, que faz parte do relacionamento, igual eu estava falando no treinamento que eu dei ontem, quando você começa a falar na linguagem de cada um, a sua mensagem fica muito mais poderosa. Sim. Porque elas vão entender. E aí cabe aquela frase que eu gosto de falar, nós temos que tratar as pessoas não como nós gostaríamos de ser tratados, né?
Nós temos que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Nós temos que conversar com as pessoas como elas conseguem entender, levando em consideração o sistema representacional. Então, esse autoconhecimento, para conhecer o próximo, ele é muito poderoso para você criar a verdadeira sinergia, que começa no relacionamento 1 a 1, que passa isso para a equipe. Quando a gente trabalha isso na empresa, uma equipe, ela fica trabalhando muito bem, só que não é só isso. Como você estava falando, a empresa, ela é um organismo vivo, formado de vários membros. É como se fosse um corpo, Saulo. Nós temos os membros superiores, nós temos os membros inferiores, nós temos a cabeça, nós temos as pernas, nós temos várias partes no corpo. E todas elas estão interligadas. E uma depende da outra. Não existe isso uma empresa que tem uma área que não dependa da outra. Todas elas dependem, e quanto mais elas estiverem conectadas nessa mesma sinergia, debaixo de um mesmo propósito, aí sim as coisas acontecem. Para você ter uma ideia, o propósito do intervalo é manter o Papo Amigo bastante tempo no ar. Vitória, você está aí? Onde é que está a Vitória? Você está aí? Vitória, é o seguinte, nós vamos entrar para um rápido intervalo, mas depois vamos voltar também, que o Wesley já tocou no assunto da questão da sabedoria, que a gente vai fazer um exercício aqui sobre o que é sabedoria, o que é conhecimento, que até hoje eu não consigo definir o que é conhecimento, o que é sabedoria de uma maneira só. Eu tenho algumas definições pessoais, mas eu quero ver vocês dois falando sobre isso. Então, vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já com mais Papo Amigo em Informação e Reflexão. Agora entendi. Você está ouvindo Papo Amigo. Informação e opinião. Papo Amigo. Que maravilha. 20 horas e 28 minutos. Chegará o dia, aqui no Papo Amigo, que nós vamos manter, que nem na Jovem Pan, que nem na Jovem Pan, né, Vitória? Vamos manter, que nem a gente faz lá na Jovem Pan, o pessoal faz, que o pessoal fica o intervalo da rádio que passa o comercial no FM, no AM, no FM 81.9, no AM 1570, e o pessoal fica na live continuando conversando no intervalo, porque no intervalo, gente, surgem assuntos fantásticos aqui. A gente estava aqui conversando, viajando nas estrelas, não, tem coisas aqui que acontecem que são sensacionais. E o pessoal está perguntando por que eu estou me escondendo da câmera. Que vocês, não é do tempo de vocês, gente. É o seguinte, eu estou imitando aqui um personagem dos anos 1960, 1970, que era o Homem do Sapato Branco. Ele ficava escondido e as pessoas, os entrevistados, iam falando e colocando seus exercícios. Então eu voltei só para falar que eu estou aqui do lado, mas de vez em quando eu apareço. Gente, a gente colocou o tema lá no nosso banner. Nós colocamos essa questão de conhecimento versus sabedoria. Qual é a diferença? Então, é possível, eu, Salta de Ópis, tenho uma forma de entender o que é conhecimento, tá? Conhecimento, para mim, é toda informação que você exercita várias vezes até virar uma segunda natureza, e você pode usar isso para construir, produzir, pode usar isso para o bem, pode usar isso para o mal. Isso, para mim, é conhecimento. Agora, a sabedoria é uma capacidade intuitiva de você fazer as escolhas certas em momentos que você nem estudou. Pessoas analfabetas, como eu já falei aqui, a história de um jovem senhor que ele era analfabeto, mas ele fazia questão de chegar em casa, pôr as crianças na cozinha enquanto ele almoçava lá, ele era ajudante de pedreiro, ele fingia que estava lendo o jornal para os filhos dele ver a importância do ato de ler, tanto que o filho se tornou um excelente advogado. Então, onde ele aprendeu isso? Ele veio da intuição. Então, eu gostaria, gente, de colocar essa questão, essa reflexão aqui no Papo Amigo, na visão de vocês. O que é conhecimento e o que é sabedoria? Tchan, 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 tchan. Fique à vontade. Eu vou começar, depois eu pedi até para a Paula entrar nessa sinergia. Entrar nessa sinergia, aproveitar o gancho. Gostei. Somar, né? Gostei. Enquanto o Saulo estava falando ali, eu estava pensando, né? Tem o conhecimento, tem a inteligência e tem a sabedoria. Vou falar o que eu acho. E o que eu acho não necessariamente é certo. Até então, o conhecimento para mim é como se fossem dados, informações. A inteligência é como você pega isso e utiliza. E a sabedoria é você utilizar isso de uma forma adequada. Por quê? Depois você
faz um corte desse vídeo e fica uma boa definição. O conhecimento, todo mundo vai lá, pega. A inteligência, ele vai pegar aquilo ali e vai produzir algo. Só que esse produzir algo pode ser algo bom ou algo ruim. Tem gente que tem inteligência para entrar na internet e hackear empresas, hackear as pessoas. Tem gente que desenvolve uma faca e um pega para cortar um churrasco, uma picanha que o Saulo gosta, sem gordura. Não, com gordura, né? Agora com gordura. E tem gente que pega a faca para matar. A pessoa é inteligente para usar de uma forma ou de outra. Agora, a sabedoria é que vai fazer o direcionamento dessa inteligência para o que é melhor. Então, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento é como se fossem 3 esferas complementares, e a gente pode levar para a parte física como se fosse o corpo, a alma e o espírito. Que maravilha. E aí eu já começo a viajar um pouco. Mas agora eu paro e passo a palavra aqui para a Paula Baez para falar o que você acha disso, o que você pode... É assim, ó, Aproveita dentro da minha visão, é um pouco diferente, mas assim, entra mais nesse contexto. Eu gosto de, às vezes, dar exemplo de atendimentos que eu fiz. Então, assim, às vezes a gente fala para as pessoas alguns contextos que elas estão passando e as pessoas respondem: eu sei, eu sei, eu sei. Mas muitas vezes você sabe com consciência? Nem sempre. Então, quando a gente... O que é o conhecimento? Conhecimento é eu pegar um livro, eu ler, eu vou obter conhecimento daquilo. Eu vou ter conhecimento da história, eu estou estudando aquilo, eu vou ter um conhecimento. O saber, eu vou entender através do quê? Das experiências, eu vou criar uma consciência do que eu conheço e do que eu vivo. E aí da minha emoção. Então, dentro do saber, ele entra o saber com consciência. Eu falo que tem uma ponte, não é só saber. A gente tem que ter uma ponte com o que é o consciente emocional. Então, assim, a gente tem que ter essa ligação, que é... Não adianta eu só saber, porque se eu só saber, eu não vou tomar ações. Perfeito. Se eu só conhecer, eu vou só adquirir aquilo e não vou tomar ações. E quando a gente fala da inteligência, como você trouxe o contexto da inteligência, entra muito o QI e o QE, que é consciente emocional e consciente intelectual. Então, assim, quando a gente engloba esses 2 aspectos, aí vem a questão dos valores. Quais são os meus valores, como eu fui criado, quais são as ações que eu vou atuar, que é a mesma coisa que você deu do exemplo da faca. Tem gente que vai usar a faca para cortar um queijo, um pão, vai desparafusar um parafuso, que às vezes a gente vai na adaptação, eu preciso de uma ferramenta, eu não tenho, eu vou pegar a que está mais próxima. Isso entra inteligência, entra atitude, só que ao mesmo tempo tem a pessoa que vai levar para o lado negativo. Então, não adianta só ter conhecimento, não adianta só ter consciência, ou sabedoria, ou só inteligência. A gente precisa introduzir os 3 aspectos para criar sabedoria com consciência. Por isso que eu falei que é um pouquinho diferente. E quando a gente fala de emocional, eu gosto de, às vezes, introduzir nas empresas a questão das reuniões. Que muitas vezes você tem uma reunião que passa 2 horas falando e ninguém está prestando atenção, ninguém sabe nada, por quê? Aí todo mundo vai falar assim: eu sei, eu já entendi. Mas não entendeu. Por quê? Porque um é auditivo, um é sinestésico, um é visual, e isso é o saber com consciência. Então, eu tenho que criar consciência emocional junto com a intelectual, que é o conhecimento, para a gente tomar as devidas ações que entra no saber.